Fala, galerinha. Então, vamos continuar. Hoje nós vamos, então, começar o estudo do magnetismo, tá? Seria aquela introdução. Eu coloquei esse meme maravilhoso aqui para nós, ó. Coloque, então, ímãs nos sapatos, né? Coloque os ímãs no chão com a polaridade invertida. Daí a gente vai aprender hoje, né, que os opostos se repelem também. E tente caminhar, né? Agora você pode flutuar. Inclusive, essa parte de ímãs, gente, é utilizada em supercondutores. Naqueles trenzinhos, os trenzinhos são chamados de maglev. Depois dar uma pesquisadinha, a título de curiosidade, né? Devido à repulsão magnética que existe nos ímãs, né? E o que é um ímã, né? Então, eu coloquei aqui para vocês nessa ordem, esse conceito, assim, só para a gente começar a entender, né? O que pode acontecer. Os ímãs, gente, geralmente eles são divididos em ímãs naturais, tá? Vou colocar aqui, ó, naturais, e ímãs do tipo artificiais. Daí, pelo nome, né, você já deve lembrar, né? Ah, o que é um ímã natural? Acontece na natureza, espontaneamente, né? Um ímã artificial criado pelo homem, né? E o que eles são, né, possíveis de fazer? Eles criam ao redor deles um campo magnético. Daí você tem que lembrar lá, gente, que lembra que toda vez que nós temos um campo de qualquer coisa na física, ela gera o quê? Uma força, né? Vamos dar exemplos, né? A gente tem, por exemplo, o campo gravitacional. O campo gravitacional, ele gera que força? Ele gera força-peso, né? Força de atração gravitacional. Nós temos a força elétrica, desculpa, o campo elétrico. O campo elétrico, ele gera força elétrica, que é a força lá de Coulomb, né? Nós temos agora o campo magnético, e o campo magnético, ele vai gerar a força magnética, né? Então, o ímã, ao redor dele, ele cria essa região de campo magnético, que consegue, né, criar essa força magnética, que consegue fazer o quê? Atrair ímãs ou não, tá? Essa atração, ela pode ser de vários tipos. Daí, eu não sei se tem aqui na apostila, mas não tem. Eu vou colocar a divisão aqui para vocês. Nós temos a divisão dos materiais que são ferromagnéticos, tá? Ferro, opa, ferromagnéticos. Daí o principal tipo de componente desse é o ferro, tá? Daí nós temos os materiais paramagnéticos. E nós temos os diamagnéticos, tá? Então, o que é material ferromagnético? A característica do ferromagnetismo é ter uma força altamente magnética, né? Uma força com alta intensidade, consegue ser atraído muito intensamente, fechou? Um paramagnético, ele seria uma atração um pouco mais fraca. Ela existe, às vezes ela nem é perceptível, porque ela é muito baixa. Daí, por exemplo, o ferro altamente atraído, ferro magnético. Daí, o paramagnético, um exemplo, seria o alumínio. Alumínio, se pega, passa perto do ímã, quase não dá diferença, né? Por quê? Porque ele é paramagnético, então tem uma atração bem fraquinha. E o diamagnético, ele funciona como se ele criasse um campo magnético dentro dele e ele cria uma força de repulsão. Então, ele tem um campo magnético, só que isso causa uma repulsão magnética. Daí, nesse caso do diamagnético, o principal tipo de exemplo seria o cobre. Não sei se já viram aqueles tubinhos que existe tipo, um videozinho na internet que existe mais ou menos assim. O cara, ele pega como se fosse um tubinho de cobre, e ele pega um ímã e ele joga como se fosse o ímã dentro do tubinho para cair em queda livre. Né? Daí, essa queda, ela é muito lenta. Por quê? Porque existe uma forte repulsão, então ele meio que para o peso do ímã, assim, ele desce bem devagarzinho. Isso é um fenômeno de diamagnetismo, tá? Então, a gente tem essa divisão, ferromagnético, paramagnético e diamagnético. Daí, o que a gente estuda, né? A gente estuda os ferromagnéticos, que são os com essa atração mais intensa, beleza? Daí eu coloquei aqui, né, ó, né, atrai o ferro, atrai o cobre, o níquel, que são materiais ferromagnéticos. E esses ímãs, eles possuem polos. O que seria um polo? É uma região do ímã que vai acontecer uma alta interação magnética, tá? E daí como que acontece, né? Esse campo magnético no ímã, ele é gerado devido à presença dos elétrons na minha estrutura atômica. E o nome disso a gente chama de domínios magnéticos. Foi o que eu coloquei aqui para vocês, né? Ó. Todo átomo, né, ele é um pequeno ímã, né, ímã elementar. Né? O átomo, ele possui o quê?
prótons, elétrons, nêutrons, né? Pelo spin do elétron ali, ele vira esse ímã elementar que a gente chama de domínio magnético. Daí o que acontece? Quando a gente tem materiais que possuem um rearranjamento molecular mais adequado para a formação de campo magnético, ele consegue gerar um campo, né? Seria esse caso aqui, né? Ó. Então eu coloquei para vocês. Nós temos esse material aqui, ó, que é um material que ele está com o corpo não imantado, né? Imantação lembra magnetismo. Então perceba que os spins, né? A parte do ímã, parte atômica dele, ela está desorganizada, ó, um para baixo, um para direita, um para cima, um para baixo. Beleza. Então, quando está em desordem assim, esse rearranjamento molecular, ele não consegue gerar um campo magnético. Daí o que acontece? Quando ele vira, né, quando ele fica todo imantadinho assim, ó, ou seja, ele fica com os domínios magnéticos todos orientados para o mesmo sentido, o que acontece? Ele vai ter os domínios magnéticos organizados, então ele consegue gerar um campo magnético. Toda vez que eu for falar campo magnético, a gente vai representar com a letra B, tá? Vetor campo magnético, e daí a unidade de medida dele depois a gente vai ver, ok? E daí o que acontece? Essa parte de imantação, ela pode acontecer naturalmente, então o material, né, para ele virar um ímã natural, ele vai se imantar na natureza. Geralmente a gente fala que acontece em magma, né? O magma ele sai, daí vira lava. Essa lava, quando ela é ferromagnética, ela pode ser influenciada pelo campo magnético terrestre, ela vai ter uma temperatura muito alta, que a gente chama que é uma temperatura acima da temperatura de Curie, né, de Curie, que é a temperatura aonde ela consegue rearranjar molecularmente para que ela gere esse campo magnético, daí ela resfria e ela fica organizada, né? Ou na própria constituição do meu ímã, se ele tiver esses domínios organizados, ele já vai gerar um campo magnético. E além dessa imantação natural, tem como a gente imantar ele artificialmente, né? Imantando ele, por exemplo, com capacitores, dentro de um laboratório e tudo mais, passando um campo magnético dentro dele muito forte. Então, isso vai imantar o meu ímã também, tá? Daí eu coloquei aqui a observação, né? Para imantar isso, né? A gente não precisa adicionar ou retirar nenhum tipo de partícula. A gente tem que fazer o quê? Só rearranjar ele molecularmente, ok? A gente tem que deixar o quê? Ele todo orientadinho ali. Eu coloquei a divisão, ó. Ímãs artificiais, esses artificiais, né? Eles são temporários, né? Tiveram seus domínios magnéticos orientados para influenciar um campo magnético externo, né? Suas características podem durar anos ou minutos. Não sei se vocês já viram aqueles ímãs de geladeira. Aqueles ímãs de geladeira, eles vão perdendo a intensidade de atrair, né, ao longo do tempo. Por quê? Porque ele foi imantado artificialmente. Então, ao longo do tempo, esses domínios magnéticos vão perdendo a sua ordem e ele perde a intensidade do campo magnético, né? E os ímãs naturais, ó, ímãs naturais são os que existem na natureza, né? Eles conseguem se auto-orientar, né, ou serem orientados por um campo magnético externo, tá? Dependendo do jeito que ele vai ser formado na natureza. Daí, em relação a esses dois tipos, né, nós temos o principal tipo de ímã, que ele tem aquela hematita, né? Não sei se já ouviram esse nome. Hematita. Se eu não me engano, da parte da química, o composto dele é Fe3O4. Se alguém souber a química aí, me fala se eu estou errado. É 3 de ferro e 4 de oxigênio. Eu não lembro fazer NOx, tá, gente? Mas seria mais ou menos isso? 3 de ferro, eu não lembro, tá? Mas seria mais ou menos assim, um composto que tem óxido de ferro, que a gente chama de hematita, ok? E daí o ímã artificial seria o eletroímã. Eletroímã, que é a bobina ou a solenoide que a gente vai ver hoje lá, tá bom? Inclusive, eu estava falando com os alunos do primeiro ano esses dias, né? Lá no Elite, que teve uma prova, e daí o pessoal falou que caiu o composto químico, né? Ó, F2O3, fechou. Então, eu vou mudar aqui, ó, segundo o Google. Eu não pesquisei aqui. Então, vou colocar hematita aqui, ó. Fe2O3. Deixa eu ver se eu escrevi certo. F2O3. Então, fechou. Seria mais ou menos esse composto químico aí. Eu estava falando com os alunos que eles cobraram a fórmula química numa prova de física. Eu fiquei chocado. Né? Mas, no final, deu tudo certo, porque a hematita, se você lembra desse nome, você já sabe que é um ímã do tipo natural, que pode acontecer ali na natureza, pelo composto ferromagnético. Beleza? Tranquilinha essa introdução. E daí eu coloquei aqui, né, gente? Todo o ímã, ele tem polos. Eles podem ser polos de mesmo nome, que a gente fala, ou de nome contrário. E o que é um polo, gente? Polo é uma região do ímã
orientada, né? Tipo, uma região ali de alta influência magnética, né? Então, se você for pensar, os meus domínios magnéticos, eles estão todos orientados, por exemplo, aqui, ó, a gente vai orientar eles para a direita, tá vendo? Para a esquerda, orientar eles para a esquerda. Então, ó, os meus domínios magnéticos, aqui tá vermelho, não tá aparecendo. Ó, estão todos orientados para esse lado aqui, tá vendo? Ah, beleza. Então, aonde que teria uma maior força magnética, uma maior interação magnética? Nas extremidades, gente. Então, essa extremidade aqui, nós vamos ter muitas regiões de linhas de campo saindo, da mesma forma que na bundinha. Então, essa região é uma região de polo acentuada, né? Que seria uma região onde vai ter uma alta atração, por exemplo, de ferro e tudo mais. Então, né, não que não exista aqui no meio, né? Mas a gente sempre fala que nas extremidades isso é muito mais acentuado por estar saindo linhas de campo devido a esses domínios magnéticos. E daí aqui, gente, eu coloquei, né, após, né, essa explicação de polo, como que funciona, né, essa parte de atração da força magnética. Então, o que que vocês têm que lembrar, gente? Coloquei aqui, ó. Os opostos se atraem, né? Então, sempre quando tiver nome contrário, atrai uma força magnética. E sempre quando tem nome igual, se repele. Então, se você for ver aqui, ó, nós temos o norte, polo norte, com o polo sul, né? Nomes diferentes, opostos, se atraíram, né? Lembrando que essa força magnética, gente, é uma força magnética igual para os dois ímãs. Aqui acontece a terceira lei de Newton. O que é a terceira lei de Newton? Né? Existe uma força, né, com uma ação e reação, né? Então, eu atraio esse ímã me atrai, né? Mais ou menos nesse sentido. De mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Né? Imagina que ele coloca um ímã pequeno e um ímã grande. Daí ele colocaria as forças representadas assim, por exemplo, ó, nós temos um super ímã aqui, né? Um imão, nós temos um iminha, né? Ele colocaria uma força maior no imão. Tá errado. Por quê? Porque é uma ação e reação. É a mesma força para os dois. Então, o vetor força tem que ser representado com a mesma intensidade para os dois corpos, tá? Não importa o tamanho do ímã. Daí eu coloquei aqui também, ó, norte-sul, sul e norte, para vocês verem que existe essa força magnética. E ao contrário aqui embaixo, ó, nós temos eles se repelindo. Sul com sul repelindo, norte com norte repelindo, ok? Se repelem, se atraem. Daí eu coloquei aqui, né, ó, os polos diferentes de dois ímãs se atraem mutuamente, os iguais se repelem. Daí você pode pensar assim, ah, beleza, professor, essa força magnética, ela sempre vai acontecer somente entre ímãs? Não. Então, gente, quando nós temos material ferroso, né, ou seja, o ferro, ele é atraído pelos dois. Então, se eu colocar ferro perto do polo norte, atração. Se eu colocar ferro perto do polo sul, também acontece atração. Essa regrinha dos opostos se atraem sempre vai acontecer quando nós temos ímãs, né? Somente ímãs, não com material ferromagnético. Bem tranquilo, né? Beleza. Daí nós temos aqui um princípio, né? Esse aqui é o princípio da inseparabilidade. E que fala o princípio da inseparabilidade. A gente tem que lembrar, gente, que o ímã, molecularmente falando, ele tem os domínios dele organizados. Então, imagina que tem todos os átomos aqui, ó, organizadinhos para a direita, para a esquerda. Tá vendo? Então, fechou. Quando você quebra um ímã, né, ele nunca vai ser monopolo. Por quê? Porque dentro da sua estrutura, né, os vetorizinhos estão saindo ali para a esquerda, né? Se eles estão saindo para a esquerda ali, o que acontece? Quebrou, ele continua com a estrutura molecular dentro dele para a esquerda. Então, é como se dentro dessa divisão aqui acontecesse a mesma ordem dentro dele. Então, ele vira dois novos ímãs seguindo as flechinhas que estão dentro, tá vendo? Né? Se a gente fala e orienta aqui o norte, é onde o domínio magnético está apontando, porque ali vai estar o vetor campo magnético saindo. Então, o que eu falo? Eu falo que se eu cortei ele no meio, ele vai continuar apontando para a esquerda. Então, ele vira um norte-sul, um norte-sul, né? Porque não existe monopolo. Não existe monopolo magnético, tá? Outra curiosidade que eu sempre falo
nessas aulas assim, a gente, é em relação a lentes. Não sei se já viram algum exercício de lentes, você tem uma lente lá e você quebra a lente. A lente deixa de ser uma lente? Não. Ela vai virar outra lente. Por quê? Porque ela vai ter o mesmo raio de curvatura, só que é um raio de curvatura quebrado. Da mesma forma aqui, se você quebra o ímã, a estrutura interna dele, ele vai estar com a mesma estrutura interna. Então, não vai mudar a sua diferenciação de polo e tudo mais. Ok? Ok. E daí eu coloquei as propriedades, né? Então, eu falei, né? Conforme mencionado, o campo magnético de uma região de perturbação e ao redor dele intensifica nas proximidades dos polos. Beleza, isso é uma propriedade de ímã, né? E daí eu coloquei esse ímã de ferradura aqui, né? Perceba que eu coloquei, né, ó, uma nuvenzinha. A nuvenzinha seria uma reação de atração magnética. Então, os ímãs eles vão ser atraídos por ali, né? E daí olha só que eu coloquei, né, ó. Só é possível haver força magnética num corpo de ferro, por exemplo, se ele for abandonado numa região que é um campo magnético criado por um ímã, né? E daí a gente vai ver ali mais para frente, né, que não é só o ímã que cria, né, força magnética, mas a corrente elétrica também, né? E a variação da corrente de campos magnéticos cria corrente elétrica, então seria uma coisa meio conjunto, né? Então, sempre que a gente for analisar esses ímãs, vai ter essa força. Tanto é que se você for pegar aquele experimento que você faz quando você é criança, você pega dois ímãs, aí você aperta assim, ó, e não vai. Daí você solta, ele vai isso aqui, ó, né? Porque ele vai atrair, né? Essa partezinha ali, e se você tentar ali, ele vai ficar repelindo fortemente. Então, é uma coisa muito doidinha, ok? E a gente tem como desenhar essa região de influência do campo magnético, que eu vou fazer aqui com vocês. Então, ó, gente, esse experimento aqui é bem legal, porque aqui ele mostra certinho o ímã com um negocinho chamado limalha de ferro, para a gente verificar, né, essa região, porque existe uma influência. Aonde que está essa região de influência magnética? Porque se eu deixar longe, não acontece. Mas se eu aproximar, então tem uma coisa ali que eu não consigo ver. E daí, para isso ficar visível, eu utilizo limalha de ferro. O que é limalha de ferro? É pó de ferro, né? Você pega o ferro quando ele vai ser feito, né? Vários tipos de peça, vai sobrando aquele pozinho, né? Esse pozinho, se você pegar perto de um ímã e jogar ele assim, ó, como se fosse um polvilhado assim, ó, o que acontece? Ele vai se comportar e ele vai se desenhar ao redor do ímã da forma que está aqui, ó. Então, se você consegue ver, ó, aqui, gente, nas extremidades, ó, é uma região aonde concentrou muito pó. Muito estranho falar isso, né? Aqui, ó, tem uma região que tem muito pó. Por quê? Porque é uma região de alta influência magnética, que é o polo, né? E daí, olha só como que funcionam essas linhazinhas, né? Ó, elas vão sendo todas meio que circulares, fazendo esse caminho em relação à sua extremidade. Então, ele meio que se desenha ovalmente, assim, né? Então, a gente consegue verificar a presença desse campo magnético, por quê? Porque o ferro ele vai se alinhando nas linhas desse campo magnético, tá? Então, se a gente fosse desenhar isso, como que a gente poderia desenhar? A gente faz o quê, ó? Desenha aqui o polo norte. Geralmente o norte a gente faz ele vermelhinho. E a gente vai desenhar aqui o polo sul. O polo sul eu vou fazer azulzinho. Então, como que a gente vai fazer essa divisão? A gente tem que fazer uma padronização, né? Obviamente, qualquer coisa na física, ela é padronizada. Então, como que a gente padronizou? Né? As linhas de campo, elas são saindo do norte. Deixa eu organizar aqui bonitinho. E chegando no sul. Então, eu separei aqui, ó, polo norte, opa, polo norte, polo sul. As linhas de campo, que é essa região que vai ser desenhada ao redor, a gente pode chamar de linhas de indução magnética, linhas de campo magnético, tanto faz o nome que você vai dar, desde que você saiba que ela existe. Então, ela vai ser mais ou menos assim, ó, saindo do norte e chegando no sul. Perceba que o meu desenho ele fica perfeito, pelo amor de Deus. Ele fica perfeito. Deixa eu tentar desenhar perfeito aqui, ó. Ó, sai do norte, chega no sul. Então, ó, perceba a direção de indicação, né? Então, ó, ele sai do norte, chega no sul. Sai do norte, chega no sul. Beleza? Daí, ó, sai do norte, chega no sul. Eu quero fazer umas observações em relação a essas linhas aqui. Eu não vou fazer elas inteiras, fechadas, porque não tem espaço ali. Mas perceba, ela vai sair do norte, ela vai chegar no sul. Ela vai sair do norte, vai chegar no sul. E ela tem essa característica, né? Ó, ela vai ser externamente, tá? Externamente.
sai do norte e chega no sul. Beleza? Essa é a característica. Daí o que acontece? Elas são sempre fechadas, tá? E nunca se cruzam. Beleza? Então aqui ela teria que fazer isso aqui, para fechar, tá? E daí quanto mais distantes elas estão uma da outra, então perceba que se a gente tivesse uma linha de campo aqui, ó, quanto mais distantes elas estão uma da outra, que seria esse caso aqui, ó, menor o campo magnético. Quanto mais pertinho elas estão uma da outra, maior a interação magnética. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar. Então, aqui nós temos uma alta região de interação magnética. E aqui a gente tem uma região de baixo campo magnético. Ok? Por causa dessas quantidades de linhas de campo. E daí, olha só. Se for externamente, ela sai do norte e chega no sul. E ela tem que continuar esse percurso. Então, se for internamente ao meu ímã, ela vai do sul para o norte. Então, se a gente fosse continuar a desenhar esse negócio aqui, ó, ela ficaria assim, ó, indo do sul para o norte, indo do sul para o norte, seguindo aqueles domínios magnéticos que a gente tinha orientado, tá, gente? Então, ela seria mais ou menos nesse sentido. Beleza? Para a gente representar essa região de influência magnética. Daí, tudo que está dentro dessa parte magnética gera campo magnético. Se está fora, não vai ser influenciado. Ok? Que é o que eu coloquei nesse desenho. Esse desenho aqui ficou mais bonito, tá? Elas são semi-ovaladas, né? São fechadas e nunca se cruzam. Então, perceba ó, que por dentro aqui, ó. Nossa. Por dentro, o que acontece? As linhas elas saem do polo sul e chegam no polo norte. Por fora, elas saem do norte e chegam no sul. Isso a gente pode chamar de linhas de campo, linhas de indução magnética, linhas de força magnética. Força magnética acho que fica meio estranho, mas de indução fica mais bonitinho, tá? E daí ela gera esse padrão magnético que a gente vê, né, em relação a como que funciona a porta jogando ali malha de ferro em cima do ímã. Daí, se você observar também, gente, ó, esse cara aqui seria o vetor campo magnético, tá? O vetor campo magnético a gente vai conversar daqui a pouco. Beleza? Daí só para vocês verem aqui. Então, ó, nós temos a primeira representação aqui da interação. Então, isso aqui é um ímã um monoímã, um ímã só, né? Então, ele seria o ímãzinho aqui, ó, norte-sul. Olha como que ele fica a regiãozinha ali de influência magnética, né? Perceba que aqui, ó, nós temos um campo magnético muito alto. Aqui, ó, já temos um campo magnético muito baixo. Aqui já nem tem campo magnético. Por quê? Por causa dessa região de como a limalha ela se comportou. Ela vai se orientando em cima dessas linhas. Beleza. Da mesma forma, nós temos aqui, ó. Nós temos um polo norte com um polo sul. Olha como que se desenharam, né? Ó, as linhas saindo do norte, chegando no sul. Saindo do norte, chegando no sul. Né? O padrão que acontece em relação a isso. E aqui embaixo também, ó. Nós temos, ó, norte com norte. Olha só a diferença aqui, ó. Perceba que parece que nesse de baixo aqui, ó, elas não são tão circulares, né? Porque elas estão querendo meio que se repelir. Como elas não podem se cruzar, então elas se rearranjam dessa forma ali. Ok? Eu coloquei aqui, ó, importantíssimo, né? Ó, nas linhas de força, quanto mais próximas elas estiverem, mais intensa é a perturbação magnética do campo. Então, ó, aqui, ó, como elas estão bem pertinhas, nós temos um campo muito alto. Né? Quando tiver linhas mais espaçadas, elas vão ter um campo menorzinho. E daí, com essa representação, a gente tem que fazer aquela similaridade com as linhas de campo da linha de força, né, do campo elétrico. Né? Você lembra lá no campo elétrico? O campo elétrico, gente, quando a gente vai estudar campo elétrico, a gente fala que na carga positiva, as linhas de campo, elas fazem o quê? Linhas de força. Elas saem. Quando nós temos uma carga negativa, as linhas de campo, elas fazem o quê? Elas entram. Então, a gente representa vetorialmente como que acontece essa região ao redor que cria
ou força magnética, caso seja um ímã, ou força elétrica, caso seja uma carga elétrica, ok? Beleza. Daí aqui eu coloquei agora em relação ao vetor campo magnético que eu falei, gente. Ó, o vetor campo magnético, ele sempre vai estar, vou colocar aqui, estar na linha, né? E ele vai estar na linha sempre sendo tangente a ela, na direção que ela está caminhando, tá? Então, isso é muito importante, por quê? Porque esse vetor campo magnético, ele vai indicar, né, para mim, a posição da bússola e a posição de entrando e saindo, quando a gente estiver falando de espiras e tudo mais. Mas o que a gente tem que lembrar? Ó, aqui eu desenhei em azul, né? Ó, nós temos a minha representação da minha linha de indução que está no ímã, ela está indo para esse sentido, ó, para a direita. Então, aonde estaria o vetor campo magnético nesse ponto? Ah, professor, ele está apontando para cima, né? Beleza. Aonde que está o vetor campo magnético nesse ponto? Ah, ele está apontando para a direita. Ah, nesse ponto aqui, ele está apontando para baixo, tá vendo? Então, consegue perceber que essa indicação é o vetor campo magnético? E olha que interessante, o vetor campo magnético é tangente, ó. Uma linha tangente, uma linha tangente, uma linha tangente, ok? E daí, o que ele representa para nós? Ele representa uma indicação. Então, o vetor campo magnético, deixa eu só desenhar ele reto, ele seria isso aqui, ó. O vetor campo magnético é uma seta, B. Para nós, essa seta representa um norte, essa bundinha representa um sul. Até porque, se você observar, né, ó, aqui, ó, o norte está saindo, tá vendo? Então, faz sentido, o norte está apontando para lá, né, nesse sentido. E essa representação do meu campo, vetor campo magnético, ele se assemelha com a bússola. Então, o que a bússola é? A bússola nada mais é do que o material ferromagnético que foi imantado. E daí o que acontece? Essa bússola, ela segue uma orientação. Então, eu vou desenhar ela para vocês aqui, ó. Aqui nós temos a bússola. Aqui é o norte. Aqui é o sul. Tá vendo? A bússola, gente, ela sempre vai seguir a orientação do campo magnético, que é tangente à linha de força. Por isso que a gente tem que saber desenhar a linha de força e a gente tem que saber que essa representação aqui, ó, ela é similar. Ela sempre vai seguir o meu campo magnético. Então, se a gente fosse posicionar a bússola em cada um desses vetorzinhos aqui, né, eu posicionaria a bússola assim, ó. Aqui vai ser o norte, tá vendo? Então, ela vai apontar para norte, sul. Aqui nesse caso, percebeu que ela deu uma giradinha, né? Ó. Aqui seria o norte, aqui seria o sul. Né? Aqui ele está apontando para o mesmo lugar lá, do B. Então, aqui seria, por exemplo, o norte, aqui seria o sul. Então, essa bússola, ao longo dessas linhas que são meio circulares, ela vai girando, seguindo esse vetor campo magnético. Né? Se eu fosse posicionar ela aqui, ó, ela estaria apontando para cá, ó. Norte, sul. Beleza? Se eu colocasse ela aqui atrás, ó, ela apontaria para o norte, ela apontaria para o sul. Fechou? Então, lembra, desenha o vetor campo magnético. Daí ele pediu para você orientar a bússola, daí o que você vai fazer? Você vai colocar ela sempre, no caso, a bússola, né? Igualzinho você desenha o vetor campo magnético. Gente, até aqui tranquilo? Beleza. Fechou? Fechou. Não esquece, não esquece. Eu acabei dando spoiler aqui, né? Ó, a bússola. A bússola é um pequeno ímã, que ela se orienta de acordo com o campo magnético do local onde ela está, né? Sendo assim, ela pode usar uma bússola para descobrir aonde aponta o vetor campo magnético, em determinado ponto do espaço. Então, olha só que legal, gente. Essa bússola aqui, ela está desenhada em cima das linhas de indução. Então, perceba, ó. Nesse ponto, para onde estaria apontando o vetor campo magnético? Para cá. Nesse ponto, estaria apontando o vetor para cá. Nesse ponto, estaria para cá. Nesse ponto, ó, estaria para cá. Então, ela sempre vai ter esse sentido do vetor campo magnético. E muitos exercícios, eles cobram no seguinte sentido. Eles pegam, por exemplo, o ímã, deixam o ímã fixado ali, daí eles vão fazer assim, nós temos uma bússola que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer
ela vai fazer um movimento circular. Não pode cortar o círculo. Ela vai fazer um movimento circular ao redor do meu ímã, tá? Então, imagine, esse aqui é a trajetória que a bússola vai fazer. Essa aqui é a trajetória. Então, a bússola vai começar, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o ponto de início. Para onde que ela estaria apontando? Ah, a gente tem que seguir o vetor campo magnético. Nesse ponto, o vetor campo magnético estaria apontando para cá, tá vendo? Então, eu vou desenhar. A bússola vai estar assim, ó. Então, aqui vai ser o norte da bússola. Aqui vai ser o sul. E daí, o que que a questão ela vai pedir para você? Para a bússola dar uma volta completa na trajetória dela ali, né? Quantas voltas ao redor do eixo dela, que está fixo nessa trajetória, ela vai fazer? Então, o que a gente tem que fazer? A gente meio que tem que ir girando essa bússola. Vamos supor que ela vai fazer o quê? Fazer esse movimento aqui, ó. Né? Então, vamos desenhar a bússola nesse ponto, vamos desenhar a bússola nesse ponto e vamos desenhar a bússola nesse ponto. Né? Ó, aqui o norte está para cá. Ó, nesse ponto aqui, ele teria essa indicação do vetor campo magnético, tá vendo? Deixa eu fazer mais pontos, gente. Ó. Fazer esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Lembrando que ela tem que seguir a orientação do campo magnético. Né? Então, ó, nesse ponto aqui, ó, para onde que ela estaria apontando? O vetor campo magnético estaria apontando para cá. Então, a minha bússola estaria apontando assim. Norte. Sul. Né? Nesse ponto aqui, ó, o meu vetor campo magnético está para cá. Então, a bússola estaria apontando para cá, tá vendo? Então, aqui vai ser norte, aqui vai ser sul. Nesse ponto aqui, o vetor campo magnético estaria para cá. Então, aqui ela vai ser norte, aqui ela vai ser sul. Nesse ponto aqui, o que vai estar fazendo? Ó, ela vai estar apontando para cá o vetor campo magnético. Então, ela vai estar apontando para o norte, para o sul. Nessa meia volta que ela deu, perceba que ela fez uma volta completa, né? Ó, ao redor do próprio eixo. Então, para ela girar nessa trajetória circular dela, ela daria 2 voltas completas ao redor do próprio eixo. Então, ela começou assim, daí ela virou inteira, daí ela viraria mais uma vez até chegar naquele ponto ali. Né? Que é uma questão que eu já vi em Federal do Paraná, umas PUC da vida assim, né? Porque daí ele fixa essa trajetória e faz a bússola girar para ver se você sabe que essa bússola ela vai se movimentar ao redor do campo magnético. Beleza, gente? Tranquilinho? Beleza. Ó, daí você deve lembrar, né, que a bússola, né, e a bússola é utilizada no campo magnético terrestre. E o que acontece, gente? A Terra, todo mundo fala isso, né? A Terra é um grande ímã, coisa mais linda, né? Então é um grande ímã. Vocês sabem do que o ímã, o magma terrestre é feito? Vocês sabem do que o magma terrestre é feito, gente? Vocês sabem? Ele é feito de níquel, de ferro, né? De materiais assim, metálicos pesados, né? E dentro dessa parte do composto do magma, né, lá que é dentro da crosta terrestre, de rocha derretida, magma, ela tem velocidade de giro diferente. Então, se a gente fosse desenhar o núcleo terrestre, né, eu não vou ficar desenhando o núcleo terrestre. O que acontece, né? Pontos mais extremos, né, para fazer o mesmo período, têm velocidades diferentes de pontos mais centrais. Como existe essa diferenciação de movimentação de camadas de materiais ferromagnéticos, a Terra ela produz um campo magnético. Cara, é tão perfeito isso que eu não sei como é possível ter dado certo. Por quê? Porque esse campo magnético ele protege a gente, por exemplo, de radiações solares. E isso aqui atrás que vocês estão vendo, que é a aurora boreal, ela é devido ao campo magnético terrestre. Então, o que acontece? Vem uma chuva de materiais particulosos, né, de íons e tudo mais, lá do Sol, elas batem no campo magnético terrestre. Daí, o que acontece? Esse campo magnético terrestre, né, ele meio que, tipo, concentra essas partículas na extremidade,
e aparece, por exemplo, a aurora boreal nos polos, né? Então, é um mecanismo de proteção, né? E daí, o que acontece? Essa parte do magnetismo terrestre, ela é muito confusa, e para a gente entender isso, a gente tem que lembrar para onde que a bússola aponta, o que está acontecendo, quem atrai quem. Então, olha que legal. Aqui eu desenhei a Terra para vocês, ó, e daí a gente vai orientar a Terra como norte-sul. Então, aqui em cima, ó, seria o norte geográfico, aonde tem, por exemplo, Estados Unidos, né? Europa. E aqui embaixo nós temos o sul geográfico. O sul geográfico nós temos o Brasil, Austrália, né? Oceania. Beleza? E o que acontece? Se você for pegar uma bússola, gente, a bússola, ela aponta para quem? Para o norte. Então, se você tiver uma bússola aqui, gente, ó, ela estaria apontando assim. Mas, espera aí, tem uma coisa errada, né? Por quê? Parece que a bússola está apontando para o norte, sendo que lá é norte. Mas a gente tem que lembrar que ser geograficamente norte, não necessariamente ele é um magnético norte. Então, o que a gente tem que lembrar? Que a bússola, ela é atraída pelo sul. Então, aqui em cima nós temos um sul magnético, né? E o sul magnético atrai o norte da bússola. Então, a bússola, ela é atraída pelo sul magnético, e esse sul magnético corresponde ao nosso norte geográfico, tá? Daí, só para você não confundir, pode ser que confunda, aqui, ó, gente, esse ímã aqui, esse ímã que está desenhado dentro da Terra, ele é interno, tá vendo? Essa bússola, ela está orientada para fora, para cima, por quê? A linha de campo, ela sai do norte, deixa eu fazer contra cor. A linha de campo, ela sai do norte e chega no sul, tá vendo? Então, ela está orientada de acordo com o vetor campo magnético. Aquele ímã que está ali dentro da Terra é um ímã interno. Internamente, ele vai para baixo. O norte vai estar para baixo e o sul vai estar para cima. Daí, essa bússola que eu desenhei aqui, ó, essa bússola está apontando para o sul magnético. Por quê? A linha de campo, ela vem, sai por fora e ela passa na sua cara, assim, ó, e ela entra lá. Por isso que o vetor campo magnético está para cá e essa bússola está apontando para cima, ok? Fechou? Fechou. Só para não confundir. Beleza. Então, se a minha bússola norte, ela aponta para o norte geográfico, que corresponde ao sul magnético, o sul da minha bússola, que é essa parte de baixo aqui, ó, ela aponta para onde? O sul da minha bússola aponta para o norte geográfico e o norte geográfico corresponde ao meu, desculpa, o sul geográfico corresponde ao meu norte magnético. Tá? Então, perceba que ele é ao contrário, tá bom? Então, ele vai ser o quê? Norte geográfico em cima, sul magnético em cima. Ele vai ser o sul geográfico embaixo e o norte magnético embaixo. Então, se a gente reposicionasse realmente, né, essa bússola no meu campo magnético, ela estaria mais ou menos assim, norte-sul. Norte-sul. Ok? Tranquilinho, gente? Beleza? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, prof. Tudo certo. Fechou. Finalizando, então, essa parte de introdução do campo magnético. Daí eu quero fazer 2 exercícios, tá, gente? Esses exercícios teóricos eu não vou fazer. Eu quero fazer uns exercícios um pouquinho mais puxadinhos. Olha só. Vou pegar o exercício 6, tá? Olha esse exercício que massa. Então, ele fala ali, ó, 2 ímãs idênticos, né, de forma de barra, eles são fixados sobre uma mesa, né, com as suas dimensões principais, formando um ângulo de 90 graus. Seria esse ângulo aqui, ó. Tá? E ele fala aí, né, como representado a seguir. No ponto P, situado sobre a bissetriz do ângulo, então 45, 45, né, existe ele quer saber a indução magnética resultante mais bem representada seria por qual vetor? Ele coloca a letra A, B, C, D, E, B, D e E. Então, o que ele quer saber, gente? Ele quer saber para onde estaria apontando o vetor indução magnética.
Então, consegue perceber que, ó, vetor de indução magnética, ele quer saber para onde apontaria o B resultante. E por que B resultante? Porque cada ímã está gerando o seu campo magnético em cima do ponto P. E ali vai ter uma resultante. Daí que a gente tem que lembrar que na parte externa, elas saem do norte e elas chegam no sul. Beleza? Saem do norte e chegam no sul. Então, como que a gente faz isso? Ó, pega o imãzinho ali. Aqui nós temos o norte, então as linhas elas vão sair do norte e chegar no sul. Daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso em cima do ponto P, ó. Sai do norte e chega no sul. Nossa, não acredito que eu fiz isso. Pera. Ele escorregou. Pera aí, ó, de novo. Sai do norte, chega no sul, passando em cima do ponto P. Eu quero quebrar esse negócio que ele corrige minha linha. Ó. Sai do norte, chega no sul. Beleza. Saindo do norte, chegando no sul. Esse é do ímã 1. Para onde que está o vetor, né, indução magnética, que ele chamou ali, né? Em cima do ponto P. Ah, prof, a gente lembra que ele é tangente às linhas de campo, né? Então, você vai desenhar ali, ó. Pá. Então, o vetor estaria para cá. Esse aqui é o ímã 1. Então, eu vou chamar ele de B1. Tá vendo? Tá apontando para lá. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer para o outro. O outro eu vou fazer de cinza. Não, vou fazer de laranja. Ó. Sai do norte, passa em cima do ponto P e chega no sul. Tá vendo? Então, para onde que estaria o vetor indução magnética ali em cima do ponto P? Tangente à linha laranja, ó. Estaria para cá. P2. Esse é o ímã 2, ali vai ter um campo 2. Ou seja, quando nós temos esse B1, B2, nós temos duas coisas iguais na física, né? E se a gente tem duas coisas iguais, ó, nós conseguimos calcular a resultante, né? Fazendo a regrinha do polígono lá, né? O que é essa regrinha? Você faz o prolongamento dele, né? Até porque são dois vetores que são ortogonais. Você puxa ele aqui, ó, a resultante ela vai estar nessa meiuca. Esse vai ser o campo resultante. E esse campo resultante, ele vai ser melhor representado por qual letra? Letra C. Então, perceba, gente, que eu só tive que analisar o vetor indução magnética ali, né? O vetor do campo magnético, para a gente conseguir calcular aonde estaria a resultante. Daí, isso na hora da prova, você vai ter que desenhar. Tipo, ele poderia inverter a polaridade, ele poderia fazer qualquer coisa. Então, é só você desenhar ali na hora que dá certo. Tranquilinho, né? Beleza. Ó, esse aqui é muito bom também, ó. Ah, o título dele tá aqui. Alguma dúvida nesse? De boa? Tudo certo. Tudo certo. Ó, deixa eu só copiar o título, vou colocar o título aqui. Ó, esse aqui é o enunciado que eu copiei lá da outra página. Ó, esse aqui é o 7. Ele fala aí, exemplo 7. Ó, dois ímãs idênticos em forma de uma barra, eles são fixados paralelamente. No ponto P, equidistantes dos dois ímãs, então tem a mesma distância, essa distância aqui é a mesma, D. Ele fala aí, né? Equidistantes, como mostra a figura, o vetor de indução magnética resultante deve ser representado pelo valor. Vamos calcular. Então, lembra que tem que desenhar a linha de indução magnética passando pelo ponto P. Então, lembra lá que do norte, as linhas elas fazem o quê? Elas saem e do sul, ela chega. Tá? Então, eu vou fazer isso, ó. Sai do norte, passa pelo ponto P, chega no sul perfeitamente oval, percebeu, né? Beleza. Então, nesse ponto aqui, gente, ela vai estar apontando B para baixo. Esse aqui é o ímã 1. Então, aquela ali é o meu vetor magnético 1. Daí eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado, ó. Sai do norte, passa pelo ponto P, chega no sul. Deu ao contrário, gente, ó. Então, a linha tangente ela vai ser aqui, ó, para cima.
P2. Esse é o ímã 2. E olha só, nós temos dois vetores opostos, ó. B1, B2. Como ele falou essa observação aqui, ó, no ponto P, eles são equidistantes dos dois ímãs, então, obrigatoriamente, a distância tem que ser a mesma, né, equidistante. Então, o vetor campo magnético são iguais. Então, a resultante de dois vetores iguais, B1 menos B2, vai dar zero. Então, o meu vetor ali é nulo. Belezinha? Belezinha? Fechou? Deixa eu ver se esse aqui é o mesmo exercício. É 8. Olha o que ele fala no exercício 8. Ele fala assim, ó, esse aqui é aquele exercício que eu falei do círculo, né? Então, ó, aqui o 7 tá tranquilo? Beleza, gente? Sim. Fechou. Ó, daí aqui, ó, o 8. Ó, sobre uma mesa plana e horizontal, é colocado um ímã de forma de barra, representado na figura vista de cima, juntamente com algumas linhas de campo do seu campo magnético. Uma pequena bússola é deslocada lentamente sobre a mesa a partir do ponto P, realizando uma volta circular completa em torno do ímã. Ao final do movimento, a agulha da bússola terá completado em torno do seu próprio eixo com um número de voltas igual a gente já sabe que é 2, né? Mas vamos desenhar. Então, ela faz o quê? Ela faz esse trajeto aqui ao redor do ímã, né? Então, se ele faz esse trajeto, ó, a linha de indução magnética, ela vai estar apontando para vários pontos aqui. Eita. Ó, ó, aqui o vetor campo magnético está apontando para cá. Daí, ó, aqui, ó, o vetor campo magnético está apontando. Deixa eu fazer a linhazinha aqui, viu? Mais fácil. Ó, a linha de indução ela seria mais ou menos assim. Sai do norte, chega no sul. Então, ó, o vetor campo magnético está para cá. 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 Então, perceba que eu desenhei ele todo tangente às linhas, né? Então, ó, aqui, ó, ele estava apontando para cima. Então, a minha bússola, ela está aqui em cima dessa linha, apontando para cima, norte. E essa bússola, ela vai girando, ó, de acordo com o meu vetor campo magnético. Fechou? Então, aqui é norte. Aqui é norte. Aí aqui, ó. Norte. Daí aqui ela vai estar apontando para o norte. Então, ó, daqui para cá, ó, ao redor do eixo dela, ela deu uma volta em meia volta ao redor do ímã. Então, ela daria mais uma volta aqui, né? Mais uma volta. Então, no total, para ela girar ao redor dessa mesa plana aonde ela teria, ela ao redor do eixo dela, dá duas voltas completas. Duas voltas completas. Faz sentido esse tipo de exercício, gente? Facinho ou difícil? Tranquilo. Tranquilo. Tá, daí eu fiquei com peso na consciência. Fiquei com peso na consciência. E eu quero fazer esse aqui, ó. Alguma coisa me disse, faça esse exercício, professor. E daí eu vou obedecer às vozes da minha cabeça. Estamos nesse nível hoje. Tá? Vozes da minha cabeça. Ó, então eu vou fazer esse exercício aqui. Daí a gente já finaliza. Ó, observe o campo magnético terrestre. Daí a gente observou ali. Daí e responda as questões. Daí ele fala assim, tem o campo magnético terrestre, daí tem o eixo ali de rotação da Terra, que ele é levemente alterado de acordo com o campo magnético terrestre. Ah, e olha só uma curiosidade. Sabia que o campo magnético terrestre, ao longo dos milhões e milhares e milhões de anos, ele se altera? Beleza. Já deve ter ouvido isso falar isso, né? Como que a gente consegue comprovar que existe essa alteração no campo magnético da Terra? Por causa que, se for um ímã, ele foi imantado pelo campo magnético terrestre, um ímã natural imantado pela Terra, ele tem uma orientação. Então, imagina, tem a Terra ali, né? Então, vamos supor que essa coisa que eu vou desenhar,
ela é de milhões de anos atrás. Então, milhões de anos atrás, o campo magnético terrestre estava fazendo isso aqui, ó. Né? Então, esse aqui é o B terrestre. E daí, o que aconteceu? Essa pecinha aqui dentro, ó, ela ficou imantada nesse sentido. E eu não mexi mais nela, era material ferromagnético. Daí, o que aconteceu? Passou milhares de anos, tipo, muito, muito tempo, tá? Daí, o que acontece? Aqui vai ter a mesma pedra no mesmo lugar, igual sempre, a mesma pedrinha ali. Essa pedrinha, ela está orientada para esse sentido com o seu campo magnético. Só que daí o campo magnético da Terra alterou, tá vendo? Então, o que eu consigo saber? Por essa diferença de campo magnético da pedra, que é uma pedra muito antiga, né? Com essa campo magnético terrestre que alterou, a gente consegue perceber, putz, olha só, alterou o campo magnético terrestre. Então, a gente conseguiu fazer essa alteração. E daí ele altera a cada milhões de anos. E faz muito sentido essa alteração, porque por causa do movimento ali dentro do núcleo da Terra, né? Esse movimento não é constante. Acontece várias coisas, né? E isso altera o sentido do campo. Bem legal essa observação, tá? Daí, eu fiquei enrolando aqui. Vamos fazer exercício, ó. Consegue perceber, gente, que aqui nós temos, ó, o polo sul geográfico, polo norte geográfico. Então, aqui nós temos a África, né? Europa. E aqui nós temos a Tasmânia. Cadê? Aqui é Madagascar. Madagascar. Então, nós temos a divisão do globo ali. Daí, perceba que os polos são invertidos, ó. Aqui nós temos o polo norte magnético e aqui nós temos o polo sul magnético. Contrário, tá vendo? E daí, olha o que ele fala para a gente completar ali, ó. O polo norte, tá vendo? O polo norte do ímã da bússola, ele é atraído pelo norte geográfico da Terra. Então, lá existe um polo sul magnético. É sempre ao contrário, tá? Então, se lembrar, o polo norte da bússola, ela aponta para o norte geográfico, né? Então, lá quer dizer que tem um sul magnético. Eu até meio que pegaria essa questão e eu trocaria essa palavrinha aqui, ó. Porque o polo norte da bússola, ele é atraído pelo sul magnético. Ou seja, aqui ele está apontando. Achei em tudo. O professor de física é uma bosta, né? Fica reparando em todas as coisas. Então, eu colocaria ali, ó. O polo norte da bússola é apontado para o norte geográfico da Terra. Então, lá tem uma atração no sul magnético. Eu acho que faria mais sentido isso, ok? E olha só de baixo ali, ó. Se o polo sul do ímã da bússola é apontado pelo sul geográfico, então o polo sul da ímã, da minha bússola, ele aponta para o sul geográfico, então quer dizer que lá nós temos um norte magnético. Fechou? Belezinha? Queria fazer essa desencargo de consciência. As vozes da minha cabeça falavam, faça essa questão. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo certo. Beleza. Daí o que eu fiquei pensando aqui agora? Ó, vou finalizar a aula, peraí.